Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Desde muito pequenas, as crianças percebem que as coisas que estão ao seu redor possuem diferenças. Notam, por exemplo, que o amigo é menor ou, como elas mesmas dizem, mais pequeno. Também percebem que os prédios são maiores ou mais grandes que as casas. E observam que o tempo parece passar mais rápido quando estão fazendo alguma atividade divertida. Com o passar do tempo, essas percepções vão se ajustando. Em casa, entre amigos e na escola, claro. E as noções de grandezas e medidas vão sendo construídas e ganhando sentido. Um processo que se formaliza nos anos iniciais do ensino fundamental, quando esses conhecimentos passam a fazer parte do currículo escolar. Mas como esses saberes podem ser trabalhados com as crianças nessa fase da escolarização? Grandezas e medidas no ciclo de alfabetização, esse é o tema desta edição do Salto para o Futuro. Veja só os destaques de hoje. Na linha do tempo, você vai ver como os conceitos de grandezas e medidas se desenvolveram ao longo da história. Receita de bolo ajuda a aprender sobre grandezas e medidas? Na Escola Áurea Cunha, a gente descobriu que a resposta é sim. Especialistas apontam como o trabalho com diferentes materiais pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de grandezas e medidas. Você vai conhecer o Wesley, um menino que está aprendendo a medir o tempo. E olha, é uma figura daquelas com quem a gente seria capaz de conversar por horas e horas. Em Pernambuco, nossa equipe registrou uma aula num laboratório de matemática. E o ponto de partida foi um livro sobre irmãos gêmeos. E o programa de hoje tem muito mais. Começa agora o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Hoje em dia, falar em metro, centímetro e quilômetro é algo comum quando se quer falar de medidas, um padrão estabelecido há muito tempo. Aliás, a gente se acostuma tanto a certas coisas que nem imagina como era a vida antes do surgimento delas. E antes da construção do sistema métrico, Bárbara, medir era uma complicação. Tudo virava unidade de medida, desde o tamanho de um passo até o braço do faraó no Egito Antigo. E foi preciso até que uma revolução acontecesse para que surgisse o sistema métrico. Uma história longa que a gente vai conhecer melhor agora na linha do tempo. A necessidade de medir as coisas ao seu redor acompanha o ser humano há muito tempo. Nas civilizações mais antigas, antes do início da história escrita, medir o tempo foi um passo decisivo para o domínio de atividades como o plantio de alimentos e a criação de animais. Afinal, era preciso saber em quanto tempo a roça iria crescer e quanto tempo durava a gestação dos bichos. Com o desenvolvimento das relações sociais, vieram outras necessidades de medir. Os instrumentos eram os que a natureza oferecia, principalmente as partes do corpo. Eram as chamadas medidas antropométricas. O comprimento do pé, da palma da mão e o tamanho dos passos são exemplos. Modos de medir imprecisos, afinal, cada um de nós tem medidas diferentes para essas regiões do corpo. Surgia o desafio da padronização. Alguns especialistas sugerem que na antiguidade, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos padronizaram diversos pesos e medidas. No Egito, a tentativa de padronizar deu origem a uma unidade de medição curiosa para os padrões atuais: o cúbito, que equivalia à medida do cotovelo ao dedo médio do faraó. Parece que todo mundo precisava conhecer as medidas do soberano naquela época. A padronização, desejada desde a antiguidade, veio depois de uma revolução que marcou a história dos países do Ocidente. Foi em 1790, quando a França tentava recomeçar sua vida econômica e social depois da Revolução. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro e outras unidades de medida foram criadas por um grupo de cientistas. Em 7 de abril de 1795, um decreto francês estabeleceu como unidade padrão de comprimento e base do novo sistema métrico o metro, palavra de origem grega que significa o que mede. Uma decisão que influenciou o mundo todo. Desde então, medir ficou muito mais simples. Depois de acompanhar essa trajetória, a gente percebe que os conhecimentos que envolvem grandezas e medidas
vêm sendo elaborados ao longo do tempo, dando origem a uma série de conceitos que seguem presentes em nossas vidas. Na escola, as primeiras noções de grandezas e medidas aparecem na educação infantil, mas o trabalho com esses conceitos é sistematizado nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, no ciclo de alfabetização. E olha, não é exagero nenhum dizer que esses conceitos geram muitas dúvidas. Por isso, a gente foi atrás da resposta para a pergunta: o que são grandezas e medidas? Comprimento, área, volume, são 3 exemplos de grandezas muito importantes, são chamadas grandezas geométricas, que nos acompanham o tempo todo. Mas não é só elas, o problema é que a riqueza do estudo das grandezas é que não só são as geométricas. Você tem o tempo, por exemplo. O tempo é uma coisa misteriosa, fantástica, e que é assunto para filósofo, para artista, para literato, para todo mundo, e para o matemático, também para o físico. Quando você faz a medida, você produz um número. Toda medida é um número. Então, para você ver uma quantidade, para você ter uma medida de uma grandeza, você tem que ter 2 coisas. Um casal inseparável, não tem divórcio para ele, não existe. É sempre união estável, superestável, um número e uma unidade. Então, você tem 2 metros, é uma grandeza, é uma quantidade medida da grandeza comprimento. 2 litros é uma quantidade medida da grandeza volume. 5 metros quadrados é uma quantidade medida da grandeza área. Pronto. Uma fase da vida em que o mundo é um grande ponto de interrogação e que proporciona pequenas e grandes descobertas. É a fase dos porquês, uma etapa importante para o desenvolvimento de qualquer criança. É um período em que ela questiona sobre as mais diversas coisas que nos cercam. E a gente foi até o município de Paulista, em Pernambuco, conhecer a Eduarda, uma garotinha em processo de alfabetização que está exatamente nessa fase dos porquês. Tempo propício para conhecer mais sobre grandezas e medidas. Todos os dias, a mãe Silene prepara o café e arruma a menina para mais um dia de aula na escola Abelardo Salles Siqueira, que fica na zona rural do município de Paulista, região metropolitana do Recife. De manhã eu acordo ela às 5h30, eu coloco o celular para acordar ela de 5h30 para ela ir para a escola, se arrumar para ir para a escola. Na caminhada até a escola, Eduarda encontra os colegas de turma. A trajetória de todos os dias é o mote para a professora perguntar. Eduarda, você mora perto ou longe da escola? Muito longe, professora. Você vem como para a escola, Eduarda? Andando. Grandezas e medidas estão presentes desde a hora que acorda à hora de dormir. Então, num copo de leite que vai em casa tomar, se um está mais cheio, o outro está vazio, geralmente tem essa disputa entre crianças. No caminho da escola, que vem para a escola, árvore alta, árvore baixa, no lápis, no caderno, o meu caderno é grande, o meu caderno é pequeno e assim por diante. Seja no caminho para a escola, seja na sala de aula ou até mesmo na hora do lazer, as ações do dia a dia fazem parte da aprendizagem da Eduarda. E como toda criança nessa fase, sabe do que ela mais gosta de fazer? Brincar. Esconde, pular corda. Quando pula corda, a gente tem aqui algumas cordas que tem vários tamanhos. Tem pequeno, tem grande. Então, pode pular 2 crianças quando a corda é maior. Quando a corda é menor, só dá para pular 1. Então, eles já vão associando isso pelo tamanho da corda. Na hora de brincar, na sala de aula ou mesmo na rotina de casa, a cabeça de Eduarda não para. E Silene está atenta a esta fase questionadora da filha. Eduarda gosta de fazer muita pergunta e o que ela ouve lá fora, ela quer tirar dúvida em casa, quer que eu explique tudo direitinho para ela é assim. Nessa idade, as crianças são curiosas, gostam de brincar, gostam de correr, né? Então, elas vão trabalhar, vão experimentar, vão vivenciar atividades, tanto na vida social como na escola, que vai favorecer a compreensão dessas grandezas. Fora do espaço escolar, a paisagem e o dia a dia da família também podem ajudar os pequenos a compreender conceitos relacionados a grandezas e medidas. As grandezas e medidas estão presentes nos usos sociais. Então, aqui na prática, numa atividade prática como a plantação, o tio da Eduarda não usa nenhuma unidade de medida convencional. Então, ele usa palmos, ele usa os passos para determinar a distância entre uma plantação e outra. E nas pequenas atividades domésticas, também há espaço para aprender um pouco mais sobre grandezas e medidas.
Geralmente a Eduarda está trazendo da escola, né? Que quando vem na tarefa da escola, vem sempre isso de peso, quilo, e eu sempre estou ensinando ela, olha. O arroz tem 1 quilo, o açúcar tem 1 quilo, o feijão é 1 quilo, vai variando. A fuba já é 500 gramas e assim eu vou ensinando a ela, porque já vem da escola para a gente passar adiante. Aí ela faz a tarefinha dela todinha e leva para a escola. Farinha, açúcar, aveia, banana, óleo, leite e canela a gosto. Essa é a receita de um bolo que a professora Thaís levou para a sala de aula. O objetivo era aprender sobre massa e capacidade. E no final, claro, se divertir comendo o bolo que todos ajudaram a preparar. Veja só. Antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa fazer o quê? Antes de a gente fazer uma receita, se alimentar, o que é que fazemos? Primeiro lava as mãos, depois colocamos os aventais e a touca. Aqui, da sala de aula, quem ajudou a mamãe ou a prima ou a tia fazer uma receita ou viu fazendo? A ideia foi em conjunto. O que eles gostariam de fazer? O que teria em casa, na questão familiar, que poderia vir para a sala de aula e eles poderiam ter esse conhecimento na prática. Quais são os ingredientes que iremos usar? Farinha de trigo, banana, açúcar, canela, ovo, leite e óleo. Primeiro, eles fizeram uma pesquisa de preço, viram a nutrição dos alimentos, falaram qual é o alimento mais nutritivo. Vamos separar a aveia. Quanto é de aveia? 2 xícaras. Quanto? 2 xícaras. Então vamos separar 2 xícaras de aveia. A aula é de grandezas e medidas, mas aí o foco foi massa e capacidade dentro do tema grandezas e medidas. O último ingrediente é? A canela. A canela. A canela é a gosto. Que quantidade é essa? O objetivo dessa convenção foi o seguinte, de eles entenderem que capacidade não é só em litro. Capacidade, quanto dá naquele recipiente de trigo? Quanto dá naquele recipiente de óleo? 1 xícara de óleo é 1 xícara de óleo. 1 xícara de trigo é 1 xícara de trigo. É a mesma capacidade, 1 xícara. Porém, quando a gente vai aferir na pesagem, é diferente. Primeiro ingrediente qual é? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Quem está com a farinha de trigo vai vir aqui e a gente vai ver quanto pesa. Bota aqui a farinha de trigo, com cuidado. Cada pesagem tem que ser registrada para botar no painel. Antes do conhecimento científico, eles têm que ter uma suposição, eles fazerem uma suposição do que seria. Então, colher, xícara, copo, a gente usa na culinária, não é padrão universal de medidas, mas aí a transformação disso, o entendimento sobre como é que a gente pode aferir aquilo, como é que pode encaixar, isso aí tem que ser trabalhado antes de dar alguma coisa que já existe. No óleo, a gente vai fazer os 2 procedimentos. Quanto à aferição em medida de massa, quanto capacidade. Litro já é para a água e quilo já é para o peso. Eles começam a reconhecer que matemática não é só o número, o cálculozinho que viram lá, e sim é tudo que eles vivem todos os dias em casa, no supermercado, quando eles vão ao parque, eles compram uma pipoca. E onde eles forem, já identificam todo esse sistema. Gente, todo mundo está pronto! Eu ajudei a fazer o bolo e tava com o ingrediente que eu tava com óleo. Ajudei a passar a manteiga na panela e botar o trigo.
programa de hoje estamos falando de grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. Como o trabalho com esses conceitos pode ser desenvolvido com crianças dessa etapa da escolarização. Bom, esse campo da matemática, ele tem a característica de estar muito presente nas práticas sociais dos alunos, já desde muito cedo. Eu acho que os professores devem aproveitar isso, trazer essa característica para a sala de aula, para dentro da escola, e criar situações didáticas no sentido de ampliar esses conhecimentos e já apresentar alguns conceitos em relação a esse campo, né? Sempre no sentido de desenvolver basicamente 3 competências, que é comparar grandezas de mesma natureza, distinguir objeto e grandeza e medir grandezas. Acho que isso aí é o fundamental. Além de aproveitar os saberes que os alunos já possuem sobre grandezas e medidas, é importante que o trabalho com esses conteúdos também inclua materiais que fazem parte do cotidiano das crianças. Essa é uma perspectiva de trabalho defendida por um grupo da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo? Contribuir para que a aprendizagem de grandezas e medidas tenha uma relação direta com atividades e objetos que fazem parte do dia a dia dos alunos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nesse momento em que a gente vai conduzir um processo de reflexão sobre o campo das grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. Esse grupo ele surgiu informalmente já há muitos anos de um grupo de pessoas da Universidade Federal de Pernambuco que se interessava pelo ensino e aprendizagem das grandezas e medidas. Em 2000 ele foi cadastrado oficialmente no CNPq. E ele agrupa tanto professores da universidade, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e professores da educação básica e formadores de professores que atuam em outras universidades e faculdades para discutir o ensino e a aprendizagem de grandezas e medidas. A professora Paula fez um convite para a gente durante a aula, falou que haveria esse momento e quem pudesse estar presente seria uma boa contribuição também para a gente como aluno da graduação. E eu decidi participar porque eu já estudo um pouco sobre educação matemática com outro professor aqui da universidade e eu sei que isso de alguma forma poderia contribuir para o meu trabalho. Durante os encontros, os participantes discutem o sentido da utilização dos mais diversos materiais em atividades voltadas para o ensino de grandezas e medidas. Eu posso usar o copo, mas eu posso usar para dizer que o copo existe, é um primeiro uso, né? Existe, que é usado fora da escola, e posso criar situações nas quais, numa atividade novamente de culinária ou numa atividade de controlar o crescimento das crianças, eu posso usar a fita métrica e trabalhar com eles a presença desse instrumento. Então tem um lado que é de remeter ao que existe fora da sociedade, fora da escola, na sociedade, e tem um lado de trazer a vivência, a experimentação desses instrumentos na escola. Eu ouvi uma vez de um professor e eu concordo plenamente com o que ele diz. O material em si não vai garantir, então é preciso que, atrelado a essa questão do material, o professor tenha uma boa fundamentação teórica, senão o trabalho fica meio inócuo. Tirar dúvidas, discutir as práticas e compartilhar experiências vividas em sala de aula. Ações que são realizadas durante os encontros pelos participantes. Quando eu fui trabalhar com a grandeza massa, por exemplo, eu fiz uma feira na minha sala, né? A escola me disponibilizou várias frutas e aí a gente trabalhou realmente com as balanças, eu levei 3 balanças, a gente fez uma feira e pegava as frutas e ia vendo quanto era a massa, né, o peso, e também já envolvi também o valor monetário, porque eu fiz dinheiros, né, com papelzinho, e aí a gente estabeleceu junto com o grupo quanto ia ser o valor de cada quilo da fruta. Então a gente já trabalhou, então eles adoraram, assim, porque uma hora um era comerciante e o outro era o comprador, depois a gente trocava. Fora daqui eu não vejo essa discussão. Por exemplo, esse trabalho com área e com perímetro. O olhar das pessoas que fazem parte do grupo é completamente diferente. Eu mesma acho que eu cresci muito depois que eu vim para aqui. Nesse caso, grandezas e medidas é um conteúdo que, como foi exposto, muitas vezes ele fica colocado de lado ou como um subproduto da matemática e não trabalhado junto com a matemática como um todo na sala de aula. Então, acho que exemplos como explorar embalagens, trabalhar a culinária, trazer a reflexão sobre a agenda, né? Quando a linha do tempo, uma agenda da criança, ver o que é que ela faz, a qual hora e como é que faz. Refletir sobre o uso que a gente faz do tempo, se é um uso racional, se a gente está gastando tempo demais com coisas que não vale a pena.
Eu acho que tudo isso traz a presença de fato. A grandeza está ali, mas é preciso que seja trazida de uma maneira plausível, de uma maneira que faz sentido. Agora vamos acompanhar uma atividade preparada pela professora Cibele Ramos, da Escola Municipal Governador Carlos Wilson, que fica no município de Paulista, em Pernambuco. A professora teve a ideia de criar uma nova marca para as embalagens dos produtos que seriam trabalhados na sala de aula. Garrafas de refrigerante, caixas de pasta de dente e outros produtos receberam da criançada o nome de Quero Quero. E a partir daí a proposta foi aprender sobre unidades de medida. Vamos ver. Nós começamos primeiro escolhendo a marca do produto, não é? E depois a logomarca do produto. A gente fez uma eleição na sala de aula, onde a gente escolheu a marca do produto. E escolheram Quero Quero. E depois a logomarca, eles desenharam, fizeram a ilustração. Nós fizemos outra eleição na sala de aula e escolhemos a logomarca do produto. A nossa aula hoje, a gente vai pegar as embalagens e como a gente já elegeu a marca, a gente vai trabalhar unidade de medida, de massa e unidade de capacidade. Ou seja, litro e mililitro, grama e quilograma. Foi que eu pensei? Eu pensei em fazer uma feira de demonstração e dividir a turma em 3 grupos, e onde ficaram 4 demonstradores. Um aluno ia ler a atividade, as perguntas, e os alunos que não sabiam, os demonstradores iam responder. Eu vou distribuir as atividades para o grupo, que tem 6 questões, onde a gente vai apresentar. Os demonstradores vão ajudar vocês a responderem, e cada grupo vai ter um para ler as questões. A gente quis fazer uma coisa de interdisciplinaridade. Por exemplo, a gente também entrar com a língua portuguesa e não só com matemática. A intenção era que eles tivessem atividade também de escrita. A primeira pergunta vai ser Graciane que vai ler. Escreva o nome de 3 produtos vendidos com a marca Quero Quero. A segunda pergunta, como a terceira e a quarta, foram tudo focados já no assunto, no conteúdo, que é a unidade de medida, de massa e unidade de capacidade. Vocês agora vão escrever 3 exemplos de o que compramos geralmente por litro e mililitro. Refrigerante, suco e leite fermentado. A gente trabalhou, na verdade, antes com o livro didático, mas que quando a gente pega e faz uma atividade no concreto, se entende melhor a parte do abstrato. A quarta pergunta que valeu sou eu. Quantas garrafas de 250 ml, dessa aqui, podemos encher 1,5 litro? Eu quis demonstrar uma experiência com eles. Quando eles pegaram a garrafinha, 250 ml, e encheram uma garrafa maior de 1,5 litro, para eles saberem. A gente fez uma experiência, assim, colocou 6 garrafas para ver quantas garrafas cabia num litro. Deu 6. Graciane vai ler a última pergunta para a gente começar a refletir. Quem é maior, o litro ou o quilograma? Na verdade, são 2 unidades diferentes de medidas, que são 2 grandezas diferentes e que a gente não pode comparar uma com a outra. E para a gente finalizar nossa aula, eu vou colocar aqui, que a gente está trabalhando as unidades convencionais de medidas. E já está dizendo, uma unidade convencional é uma coisa já pré-estabelecida. Então, que o kg significa o quê? Quilograma. 1 quilo é quantas mil gramas. O G representa o quê? O grama. E a unidade de quê?
Massa! Eu achava que era só para comprar, só para ver, assim, só para comprar. Mas eu descobri que tem que ter saber dos quilogramas, litros, mililitros. Se não existisse isso tudo, a gente não conseguiria comprar nada. E o aprendizado sobre unidades de medida também pode começar a partir da leitura de um livro infantil. No Laboratório de Matemática da cidade de Moreno, em Pernambuco, 2 professoras se uniram para desenvolver uma atividade que envolve contação de histórias e experimentos matemáticos para os alunos do 3º ano do ciclo de alfabetização. Vamos acompanhar. Hoje, vocês vão ouvir uma história, que é a história dos irmãos gêmeos. E o início da história, a gente começa trabalhando a contação da história e a partir do momento, na interação ali com as crianças, eu vou fazendo algumas experiências, alguns experimentos com a criança. Aí, outro dia, a mamãe deles estava cozinhando e aí deixou cair um pouco de farinha no chão. Eles foram, pegaram com a mão um punhado de farinha, 2 punhados de farinha e colocaram em uma bandeja. Aí depois Daniel ficou dizendo: eu peguei mais farinha do que você. Agora a gente vai fazer essa experiência para saber quem foi que pegou mais, tá certo? Aí para a gente comprovar realmente, a gente pegou potes de quantidade do mesmo formato, né? Do mesmo tamanho, para a gente aí fazer as comparações. Quantos copinhos, Daniel? 8 copinhos, não é isso? Outro dia, a mãe estava lá preparando uma massa de macarrão e novamente começou a briga. Eu peguei mais do que você, a minha parte é grande e a minha parte é pequena. Aí Daniel foi lá reclamar para a mãe dele. O próprio livro, ele relata assim que a mãe pega e faz a bolinha, né? E quando ela faz a bolinha ali, aí eles vão perceber que a quantidade da massa ali dá a bolinha dá o mesmo tamanho para ambos. Sempre eles estavam brigando, mas ó, a mãe fez a bolinha e ali deu o mesmo tamanho. Teve a experiência do leite, que eles estavam em copos, em formato de copos diferentes, certo? Só que era a mesma situação. O pai vai lá, pega um copo no mesmo formato, né, do mesmo tamanho, e ali faz a comparação de volume, e ali eles percebem que a quantidade de leite era a mesma. Nenhum pegou mais do que o outro, porque os copos deles estavam formato diferente. Agora a professora Aparecida e Francisco vão trazer aqui um material que a gente vai fazer uma experiência, tá certo? No planejamento da unidade, eu entrei em contato com a professora Flávia e informei para ela que eu estava trabalhando o assunto medidas, né? Aí ela disse que tinha um trabalho aqui no laboratório, então a gente sentou, a gente planejou, a gente fez um agendamento, a gente sentou em conjunto e fizemos um planejamento para trabalhar com os alunos. Observem que o formato da garrafa, ela é diferente, certo? Então a gente vai colocar aqui dentro, certo? Um pouco de suco. Essa quantidade, esse volume de água que está aqui nessa garrafa, para vocês e para vocês também, ela cabe dentro dessa daqui? Por a garrafinha ser maior, eles vão imaginar que ali tem mais líquido e que a menor ali não, o líquido daquela maior não caberia dentro. Então esse experimento foi para que ela tivesse essa percepção e visse, né, que aquela quantidade ali, ela é a mesma dentro do outro. Olha aqui, continua, minha gente. Cabe ou não cabe? Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Quando a tia pegou a garrafinha com suco, a grossinha era pequena e a fina era grande. Aí quando ela botou, não esborrou. Como o próprio título da atividade é As Aparências Enganam, né? Aí muitas vezes a gente vê em determinado recipiente que é de formato diferente, porém contém o mesmo volume, tanto de volume como para massa.
Então, o objetivo da atividade é que a criança perceba isso aí. No programa de hoje, estamos falando de grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. E a gente começa discutindo especificamente o trabalho com o tempo. Quais são os desafios de mostrar para as crianças essa grandeza que tantas vezes parece tão relativa? Afinal, o tempo que voa em alguns momentos é o mesmo que se arrasta em outros tantos. O tempo parece abstrato, relativo. Um conceito que traz desafios para alunos e professores do ciclo de alfabetização. É um tema que é bastante complexo porque os professores acham que é muito fácil de ensinar e os alunos, por sua vez, têm muitas dificuldades. E essas dificuldades estão presentes nas avaliações oficiais. A professora Lúcia Durão é pesquisadora do tema Grandezas e Medidas, objeto de estudos de sua tese de mestrado. Segundo a especialista, o segredo de uma abordagem contextualizada e significativa do assunto está nas atividades escolhidas pelo professor. Por que é importante trabalhar nesse ciclo? Porque são temas que fazem parte do dia a dia da criança. E aí, o professor ele tem um papel fundamental de escolher que situações de aprendizagem ele vai trabalhar com esse aluno, para que ele possa entender todos esses conceitos. Esse era o desafio da professora Gracineide, da Escola Municipal Marcílio Dias, na cidade de Paulista, em Pernambuco. Na turma do 2º ano do ensino fundamental, o assunto é o tempo. E a aula começa com música. Depois da cantoria, os olhos da turma se voltam para um quadro. Nele estão todas as atividades que fazem parte da rotina da professora. E em seguida, veio um desafio. Cada grupo vai demonstrar uma situação do cotidiano da professora, certo? O objetivo foi trabalhar fazer um trabalho prático, diferenciado, né, para que no final do ciclo de alfabetização essas informações estejam consolidadas. Um dos alunos da turma é o Wesley, um garoto esperto e que, segundo os pais, tem uma relação bem especial com o tempo. Uma criança muito ansiosa, né? Desde que a minha esposa engravidou, ele nem esperou nem a gestação completa, né? Nasceu com 8 meses de gestação, né? Aí, às vezes, a professora vai fazer chamada por ordem alfabética, como a dele é W e fica no fim. Aí ele quer, a professora pergunta, sendo que não é a hora dele, mas ele quer responder. Acho que todo mundo é o primeiro, só tem que ser o último, é coisa chata. Mas vão te chamar do mesmo jeito? Se colocasse Gabriel, aí ia ser pra cima, mas colocaram Wesley. Eu falei Wesley, né? Agora acabou. Não tem mais chance não, tem que ser o último mesmo. Enquanto a nossa equipe montava o equipamento para conversar com o Wesley, conta pra gente, Wesley, o que você disse? Demora muito. Realmente, essa impressão de tempo varia de pessoa para pessoa. E você já teve essa impressão de que às vezes o tempo demora a passar e às vezes passa rápido demais? Já. Em que situações que demora a passar? Igreja, deixa eu ver mais, cinema, você na escola e só. E o que você está fazendo que num piscar de olhos já passou? Brincar, você tá assistindo TV, tá dormindo. Ele é sempre muito questionador, ele sempre está perguntando, ele nunca está satisfeito com as informações, sempre ele quer mais, ele sempre quer saber mais alguma coisa. A aula sobre o tempo, baseada nos compromissos diários da professora, ajudou o menino a dar significado para a contagem de segundos, minutos e horas. E quando o repórter perguntou para que serve o tempo, olha só o que ele respondeu. Porque tem que ter hora para tudo. Se não tivesse hora para tudo, eu não estava aqui, eu estava em casa. E na hora da gente se despedir do Wesley, ele reagiu com aquela típica impressão que a gente tem ao terminar algo que foi divertido. Então tá certo, Wesley, e a nossa entrevista acabou. Já? Já, foi rápida? Foi. Até mais, Wesley. A gente também adorou a conversa. Uma história que começou com a disputa de diferentes animais por um pêssego muito suculento deu início a um debate sobre altura na turma do 3º ano da professora Maria das Dores de Moraes, em Pernambuco. Depois de ouvirem a história sobre quem vai ficar com o pêssego, a professora sugeriu que os alunos medissem a altura do desenho de uma girafa pregado na sala de aula.
A garotada da Escola Municipal Novo Horizonte, em Jaboatão dos Guararapes, trabalhou conceitos como comparação e medição e usou instrumentos não convencionais como palitos de churrasco, canudos e canetas. Olha só. Olha o livro que eu trouxe para vocês hoje. Inicialmente, eu li uma história para as crianças. Essa história ela já traz um contexto para que eu possa trabalhar o conteúdo. Quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Você achou justo a lagarta ficar com o pêssego? Por quê? Porque eu acho que ela tirou o pêssego da árvore, mas todos olharam assim e pensaram que de repente caiu ali. Porque ela é menor, ela tem a orelha menor. Após esse debate, eu procurei enfatizar a questão da comparação, que é diferente do processo de medição. Agora, eu quero essa girafa aqui. Vocês acham qual é a altura dessa girafa? Preste atenção. Então foi por isso que eu construí aquela girafa, né? Peguei uma unidade de medida não padronizada, que foi o barbante. Então mostrei para as crianças um processo de comparação. Eu vou pegar, né, esse barbante e vou ver, eu vou comparar o tamanho do barbante com a altura da girafa. Quando eu peguei o barbante, estiquei o barbante e vi a altura da girafa, eu dei vários barbantes para elas com essas alturas da girafa e aí elas começaram o processo de medição. Aí aqui, por exemplo, eu quero que vocês meçam usando aqui esse palitinho, certo? E elas utilizaram diferentes unidades de medidas, né? Que a gente precisava enfocar a questão. Para eu medir, eu preciso de uma unidade e de um número, né, que é diferente da comparação. A gente pegou canudo, palito de churrasco, caneta e a gente mediu o barbante. E no primeiro, não deu tudo a mesma coisa, foi tudo diferente. Mas por quê? Por que vocês acham que foram diferentes? Porque eu usei coisa diferente. Porque nós usamos coisas diferentes. Nós temos unidades diferentes. E eu enfocava na hora do questionamento. Você mediu, você encontrou 8,5 o quê? 7,5 o quê? E eles me diziam, 8,5 canudos, 8,5 palitos de churrasco. É uma outra medida de canetas. Por quê? O aluno ele precisa compreender que eu tenho uma medida, né? Ela é expressa por um número, mas ela tem que vir acompanhada de uma unidade de medida. Aí depois ela pegou o canudo, deu para cada um. A gente mediu e todos deram 8,5. Estica também o canudo, tudo tem que estar bem esticadinho. Esse grupo aqui, qual foi a altura que encontrou? 8,5 o quê? Canudo. 8,5 o quê? Canudo. Vamos para uma outra escola que fica na zona rural do município de Paulista. É a Escola Municipal Abelardo Salles Siqueira. É aquela escola onde estuda a Eduarda. Lá a gente encontrou alunos do 2º ano. É a turma da professora Clécia. Atividades diversificadas fazem parte da rotina dos alunos que chegam cedinho à escola para mais um dia de aula. Joalisson é um dos 72 alunos da Escola Municipal Abelardo Salles Siqueira. Ele acorda às 6 da manhã para não perder um minuto de aula. Eu venho todo dia de bicicleta. Às 7h30, ele já está com a turma do 2º ano do ciclo de alfabetização da professora Clécia. A aula de matemática começa com a leitura do livro Quem Vai Ficar com o Pêssego. A obra trata de uma disputa entre os bichos de uma floresta imaginária para saber quem deve ficar com a fruta. E o primeiro critério para a escolha é o peso. Como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: cada um de nós senta de um lado da balança.
e de outro colocamos pedras. A leitura aguça a curiosidade dos alunos sobre o comprimento e o peso das coisas. Por exemplo, uma melancia e uma banana. Eu sei que a melancia é mais pesada. Quando você disse que a melancia era mais pesada que a banana, você só comparando, só visualmente, você, na observação, conseguiu deduzir isso. Precisou usar algum instrumento? Não. Após a leitura do livro Quem Vai Ficar com o Pêssego e do debate sobre grandezas e medidas, a professora dá instruções sobre a outra atividade do dia. Serão 5 equipes. Então, nessa equipe, vai ter um que vai ser o saltador, que vai saltar. A gente vai pegar um cordão de cor diferenciada e vai fazer essa distância quanto foi. Ela foi chamando cada grupo e a gente foi fazendo a estimativa. Como no ciclo de alfabetização eles estão numa fase de operação concreta, a gente pensou em fazer uma atividade na qual eles experienciassem, eles fizessem uma experiência de saltar, movimento, onde envolvesse estimativa, porque a gente está trabalhando com comparações, sem uso de instrumentos convencionais de medida. Então, o que nós fizemos foi isso, trabalhar o corpo, o movimento com eles. Pronto, é a primeira marca. Então, quando ela voltou, ela saiu, mas eu vi aqui, ó, a primeira marca foi essa. Não foi isso? Qual é a cor dessa equipe? Essa é a cor dessa equipe? Branca. O trabalho é feito na realidade que os alunos vivem. Então, como eles são moradores do campo, vivem com essa situação, veem os pais trabalhando, são agricultores, são pescadores, são feirantes. Foi sobre a estimativa e medir o salto que a gente saltou. A estimativa da equipe azul foi igual ao salto? Foi menor? Foi menor? Foi maior? Foi. As palmas para ela, não é isso? No final, a professora aponta os resultados da atividade. Observem a atividade que vocês fizeram. Que equipe a estimativa se aproximou ou foi igual? Qual a cor? A branca. Então, a estimativa dela foi igualzinho ao salto dela. Ela precisou usar algum instrumento para fazer isso? Não. Ela usou apenas a comparação. De volta à sala de aula, é hora de cantar. Posso comparar grandezas, posso comparar grandezas. Comprimento que é, alto, baixo, grande, pequeno, maior, menor. O que é que eu estou promovendo no aluno? Que ele use estratégias para resolver um problema, que ele tenha criatividade, que ele compare e que ele estime. Estimar aquele momento que ele está ali pensando, refletindo no que vai fazer. Massa o que é? Massa o que é? Leve. Pesado, leve, pesado. Posso comparar grandezas, posso comparar grandezas. Durante todo o programa de hoje, vimos exemplos que demonstram como pode ser o trabalho com grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. Mas esse é um trabalho que não está isolado nas aulas de matemática, Bárbara. Não mesmo, Murilo. Ao explorar a relação entre esses conceitos e os outros campos do saber, o professor pode dar mais significado às aprendizagens dos alunos. Mas como o trabalho com grandezas e medidas pode ser interdisciplinar? Nós podemos pensar essa articulação em duas perspectivas. Uma primeira seria as grandezas e medidas como um instrumento, como uma ferramenta para resolver problemas de outras áreas, como, por exemplo, nas ciências, ao estudar os animais, a presença das grandezas e medidas pode ser vista do ponto de vista de analisar o tempo de gestação, o tempo de vida, também a massa, o peso desses animais. Em história, em geografia, a questão da espacialidade, da temporalidade, do antes, do depois. Também em temáticas relacionadas ao meio ambiente, pode ser pensado
o estudo o que fazer com os resíduos sólidos. E aí, nesse sentido, tem uma exploração muito boa que pode ser feita com a questão da massa, do volume, da capacidade, assim como também questões relacionadas à economia de água, né? Pode ser pensada quanto a gente economiza. Então, em todas essas reflexões que envolvem problemas de natureza social e de outras áreas de conhecimento, existe a presença das grandezas e medidas como uma ferramenta. E assim, envolvendo diversos campos do saber, incluindo materiais diversificados, presentes no cotidiano das crianças e considerando os saberes prévios dos alunos, o trabalho com grandezas e medidas contribui para aprendizagens significativas no ciclo de alfabetização. E garantir que as crianças aprendam mais e melhor é o que todos queremos. Para ler os textos sobre o assunto do programa de hoje, você pode acessar o nosso site tvescola.org.br/salto. Você também pode usar a hashtag Salto para o Futuro e publicar mensagens com críticas, sugestões e comentários sobre o programa no Twitter e no Facebook. A gente fica por aqui. Até o próximo Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.